Começamos a tirar as folhas mortas da superfície, pinhas, as primeiras camadas de terra, e pensar que ontem a essa hora eu estava dormindo na classe premium de um voo internacional. Uau, o senhor é mesmo posh, hein, Sr. Schwartz? Não, é só um pequeno luxo a que me permito depois de tantos anos de carreira. Digo, já me arrependendo de ter ostentado. Bianca sempre chama minha atenção por isso. Diz que não é seguro para minha vida pessoal nem benéfico para minha carreira, que artistas bem remunerados não são bem vistos. As artes plásticas se alimentam da decadência. Contesto. É como dizer que o artista bem-sucedido não faz sucesso. O que as pessoas mais precisam hoje é de uma visão mais nobre da arte, do artista, que é possível ganhar dinheiro com isso. Porém, faço uma manobra de correção na conversa com o vizinho. Com a sua idade, eu camelava para pagar as contas. Vendia quadro na feirinha de domingo para poder trocar o botijão de gás. Quantos anos você tem, afinal? Preciso admitir que isso não é nada mal em matéria de diversão, diz ele, sem responder à minha pergunta. Imagine só, cavar um túmulo no meio do mato, em plena madrugada, na neve. Não é uma experiência que se tem todo dia. Tenho certeza de que é melhor em livro do que no mundo real. Hahaha, pode ser, se eu permanecer vivo para escrever. Conhece alguma lenda local de terror, assombração? Franzo a testa, pensando enquanto escavo. Não, acho que só as histórias genéricas já conhecidas. Lobisomem, bruxas, chupacabra, mula sem cabeça. Você sabe, Franklin Cascais, nada muito específico dessa região. Não conhece a história do Trevoso? Que é isso? É tipo Tinhoso, Capiroto? Ele ri. Tipo, neto do Capiroto. É um espírito selvagem que sai da floresta na noite mais fria do ano para buscar abrigo e aprontar travessuras. Tipo um saci? Não, Sr. Schwartz. Saci é negrinho, estamos em Santa Catarina, por favor. Ele se supera cada vez mais. Dizem que ele entra na primeira casa que encontra. Continua. Mata o morador mais velho, ocupa o lugar do mais novo. Perturba toda a ordem do lugar. Ok, aquela história definitivamente não estava caindo bem no contexto. Se ele queria me perturbar com sua história de terror, conseguiu. Travessura me parece um belo eufemismo para esse caso. Hahaha, verdade. Mas é assim na natureza, não é? Um gato brincando com um rato. Para ele é só travessura, mas para o rato é a morte. Olá pessoal, eu sou o Rafael Nores, editor da Família Palmito e pai do Miguel. E hoje estou aqui para mais um episódio da série Leitura Paterna, onde eu leio um livro por mês e recomendo. Hoje, dia de finados, eu terminei o de outubro e também finalizo aqui a série de episódios de Halloween. Para entrar nesse clima, eu escolhi uma obra de terror. Essa obra é a Neve Negra, escrita por Santiago Nazariano. Eu já tive a oportunidade de conhecer ele no Sesc há 2 anos atrás, e ele é um escritor que eu admiro desde a adolescência, quando eu comprei no Macebo esse livro aqui, ó, Mastigando Humanos. E ele tem um estilo muito próprio de escrever, que mistura humor negro, bizarro, pop, trash, e com questões existenciais. E nesse livro, ele trata das questões existenciais do mundo paterno, por isso que eu decidi divulgar ele aqui no canal. Nessa obra, a gente acompanha um artista plástico, lá pelos seus 50 anos, com uma carreira já bem sucedida e que viaja o mundo o tempo todo em museus, galerias, coisas do tipo. Por conta desse trabalho dele, ele se torna um pai ausente e um marido ausente. E o livro começa quando ele volta para casa, né, que deveria ser uma experiência aconchegante. Só que se mostra totalmente o contrário, porque ele chega na madrugada da noite mais fria do ano, que aí tá nevando, né, um fenômeno climático bem raro aqui no Brasil. E a família dele mora numa cidadezinha do interior de Santa Catarina, né, ao lado de um bosque, então tem todo esse clima. Lá ele se sente muito estranho, ele não se sente em casa, exatamente por conta dessas viagens, né? Ele não tem esse vínculo, nem com as pessoas, nem com o lugar. Embora aquela casa seja uma casa que já foi de outros familiares dele, foi do vô, foi do pai, familiares que já morreu há um bom tempo. E quando ele chega, ele se depara com a cachorra morrendo de hemorragia, o filho com decoração no quarto bizarra de animais empalhados, com umas historinhas de terror estranha, urinando na própria cama pra chamar atenção, a mulher dele não levanta da cama pra ir ver como que ele tá. E aí, conforme o tempo vai passando, a cachorra dele morre durante a madrugada. E quando ele vai ver o que aconteceu com ela, né, que ele descobre isso, ele conhece um vizinho, todo estranhão e tal, puxa uns papos meio estranhos e faz perguntas que irritam ele. E a partir desse momento, começa a ter uma escalada de acontecimentos estranhos, misturando lembrança com o presente, misturando a realidade com fantasia, com sonho. Tudo isso somado com os medos paternos,
paternos, né? Os sentimentos de culpa, de não estar presente, de não reconhecer o próprio filho, de não saber o que está acontecendo. E nisso, uma lenda folclórica que o vizinho conta pra ele começa a se tornar a realidade. Ele começa a perceber que nem tudo é o que parece. E aí você tem que ler o resto pra descobrir. O livro é muito legal, não só pelo conteúdo, mas pelo formato. O estilo do Nazarian é uma escrita bem fragmentada, não é uma historinha com começo, meio e fim. Então você tá no meio, vai pro começo, vai pro fim, vai pra algo que não aconteceu, vai pra algo que aconteceu, vai algo que ele imagina, algo que ele gostaria que acontecesse. O tempo todo são várias narrativas acontecendo dentro da cabeça dessa pessoa, mais ou menos como é a nossa cabeça mesmo, né? E ele, mesmo não sendo pai, eu acho que nesse livro ele conseguiu traduzir muito bem as questões que perturbam a nossa cabeça de pai, né? De saber se a gente tá no caminho certo, se a gente tá fazendo o correto, né, pra educar, se alguma coisa que acontece é culpa nossa ou não. E eu acho que o livro, ele é fantástico pra qualquer pessoa que lê, mas pra quem é pai é um nível a mais de assustador. E uma coisa muito legal do livro é que no meio dele tem um livro infantil dentro, né? Então ele brinca bastante com essa questão do livro dentro do livro, que é o livro escrito pelo vizinho dele, escritor. Tem tudo, tem até uma capa, tem ilustrações. É um livro todo em poesia, todo fofinho, pelo menos no início. Tem um final super bizarrão, que eu não vou mostrar aqui, né? Obviamente, pra quem comprar. E essa é a minha dica de hoje, Neve Negra, do Nazarian. Foi lançado pela Companhia das Letras, é super fácil de achar pra comprar. E agora em novembro eu saio da ficção, do terror, para um livro sobre política e educação, que é o Anarquismos e Educação, que foi escrito por um escritor que eu admiro muito, um pensador chamado Edson Passetti, junto com Acácio Augusto. E ele faz parte de uma coleção da Autêntica que mistura vários temas com educação. E esse daqui, no caso, mistura o movimento anarquista. E eu tô ansioso para ver essas experiências que ele se propõe a relatar aqui, ok? Então a gente se vê no mês que vem com mais uma dica de livro. E por hoje é só. Tchau, tchau!